Quando olhamos para os tratores de hoje em dia, enxergamos máquinas grandes, confortáveis e muito eficientes, que podem fazer o trabalho de mais de 1000 homens. Porém, nem sempre foi assim. Antes dos tratores, todo o trabalho era manual, até que surgiram as primeiras ideias de se desenvolver as máquinas agrícolas e tratores. Mas como será que tiveram essa ideia? Como foi o primeiro trator existente no mundo? E quem será que veio primeiro, as máquinas agrícolas ou os tratores? Nós vamos descobrir tudo isso nesse vídeo, pois vamos conhecer a história dos tratores ao redor do mundo e aqui no Brasil. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Até o século XVIII, a agricultura era uma atividade essencialmente manual, utilizando ferramentas rudimentares feitas de madeira e ferro. Essas ferramentas, muitas vezes fabricadas de forma artesanal, limitavam a eficiência e a produtividade das lavouras. Contudo, com o aumento da população urbana e a crescente demanda por alimentos, tornou-se evidente a necessidade de métodos mais eficientes para a produção agrícola. Esse contexto impulsionou a modernização das lavouras, destacando-se a introdução da mecanização nos processos produtivos, especialmente devido ao cultivo de grandes áreas e a escassez de mão de obra. Para alcançar maior produtividade, iniciou-se a substituição gradual da mão de obra humana por alternativas mais eficientes. Primeiramente, essa substituição ocorreu pela utilização da força animal, seguida pela adoção de máquinas a vapor e posteriormente pelos motores de combustão interna. Tudo começou há um bom tempo atrás. O grande desafio na produção de trigo era a colheita, que até então era realizada manualmente e exigia um grande número de trabalhadores para áreas relativamente pequenas. Em busca de maior eficiência, em 1780 foram inventadas as primeiras máquinas de colheita de grãos, simultaneamente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. A cultura do algodão, originária da África e do Oriente Médio, também beneficiou-se da mecanização. Em 1796, o norte-americano Eli Whitney desenvolveu a máquina de descaroçar algodão, um marco significativo que impulsionou o desenvolvimento dessa cultura nos Estados Unidos. Nas pradarias dos Estados Unidos, a dificuldade de trabalhar o solo com os equipamentos primitivos levou John Deere em 1837 a desenvolver um arado feito de aço forjado liso, muito mais resistente ao desgaste do que os materiais utilizados até então. Os norte-americanos também foram pioneiros no uso de colheitadeiras a vapor. Por volta de 1850, essas máquinas eram capazes de colher cerca de 12 hectares de trigo por dia, realizando inclusive o ensacamento do grão. 30 anos depois, iniciou-se a produção comercial em escala dessas colheitadeiras. Já os primeiros tratores foram desenvolvidos por volta do ano de 1850 por Thomas Avelin. Eles utilizavam motores a vapor e inicialmente eram utilizados na tração de carretas. Alguns anos mais tarde, em 1876, o motor a combustão foi patenteado por Nicolaus August Otto. Essa evolução chegou na agricultura em torno de 1890, quando começaram a ser fabricados os primeiros tratores de combustão interna. Esse motor também poderia ser utilizado para alimentar uma máquina debulhadora, processando aproximadamente 72.000 sacas de grãos em 52 dias. Por volta do ano de 1904, as rodas foram substituídas por esteiras, e apenas 3 décadas depois, as esteiras deram lugar às rodas com pneus. Porém, apenas em 1906 surgiu o termo trator. Um fabricante desses veículos, já utilizando um motor de combustão interna, anunciou em um folheto de divulgação seu novo modelo de tractor machine, que acabou consolidando-se como tractor, ou trator no português. Os tratores apresentaram grande evolução no ano de 1919. Foi acrescentada uma extensão da árvore de manivelas, a tão conhecida TDP, tomada de potência, tornando possível não só a tração de implementos, como também o seu acionamento. Em 1913, a produção de tratores em série teve início, atividade que até então era realizada de maneira artesanal. Até o final de 1920, os tratores eram movidos apenas por combustão interna ciclo Otto, e a partir daí surgiram os motores de ciclo diesel, movidos a combustão por compressão. Pouco tempo depois, em 1925, a Ford dominava 70% do mercado de tratores, aplicando na fabricação de tratores os mesmos princípios utilizados na produção de automóveis: simplicidade de projeto, baixo custo e facilidade de manutenção. Na década de 19
1920 começou-se a usar agroquímicos nas plantações, embora pouco se soubesse sobre os efeitos nocivos desses agentes na época. Durante a Primeira Guerra Mundial, esses produtos foram usados como armas químicas e posteriormente na Guerra do Vietnã. Com a Revolução Verde iniciada na década de 1950, houve uma popularização dos agrodefensivos, criando a necessidade de equipamentos para sua aplicação em grandes áreas. Até a década de 1930, os tratores utilizavam rodas de aço com agarradeiras. O próximo grande avanço nessa indústria foi a introdução de pneus de borracha. Em 1931, a empresa Continental começou a desenvolver pneumáticos para tratores, e em 1938 essa tecnologia já estava disponível no mercado. Isso proporcionou aos tratores maior equilíbrio, estabilidade e conforto, especialmente ao transitar por estradas pavimentadas. Em 1926, Harry Ferguson patenteou na Inglaterra o controle hidráulico de 3 pontos, melhorando o desempenho do conjunto trator-implemento e facilitando as manobras. Esse sistema também transferia para o trator a resistência que o implemento sofria em contato com o solo. Quase 10 anos depois, Ferguson desenvolveu um sistema que permitia que a bomba hidráulica continuasse funcionando mesmo com o trator parado, possibilitando o acionamento dos implementos nessa situação. No Brasil, o início da fabricação de tratores ocorreu no ano de 1959, com a instituição do Plano Nacional da Indústria de Tratores Agrícolas pelo governo federal. Até então, eles eram importados da América do Norte e da Europa. As máquinas agrícolas modernas são marcadas por alto desempenho e elevado grau de automação, graças à incorporação de novas tecnologias, tornando a agricultura mais racional e produtiva. Diversos fatores no final do século XX definiram a realidade da mecanização agrícola que conhecemos hoje. Na década de 1980 e 1990, o mercado de máquinas agrícolas passou por um grande rearranjo, marcado por aquisições e fusões entre empresas, transformando a competição de uma esfera nacional para uma disputa global. Na década de 90, a indústria de máquinas agrícolas já apresentava um padrão de design definido, influenciado pelo trator Ferguson desde a década de 1950. Ao longo do tempo, essas máquinas foram adaptadas às diversas condições de solo e clima, aumentando sua capacidade produtiva e beneficiando-se da automação. A fase de automação dos equipamentos agrícolas começou na década de 80, com as primeiras tentativas de medir o fluxo de colheita com as colheitadeiras de cereais. Em 1991, surgiu o primeiro monitor de colheita. Na mesma época, a indústria passou a valorizar o bem-estar dos operadores, popularizando cabines que garantiam conforto e proteção. Comandos que antes eram manuais foram automatizados com sistemas elétricos e hidráulicos. A partir dos anos 2000, o desenvolvimento do sistema de navegação global por satélite possibilitou o surgimento do piloto automático, aumentando a precisão do trabalho e economizando combustível e insumos. Atualmente, a agricultura entrou em uma nova fase, marcada pelo monitoramento das operações, redução de desperdícios e uso de computadores avançados e integráveis. Essa evolução contínua das máquinas agrícolas desde o século XVIII até hoje transformou radicalmente a agricultura, tornando-a uma atividade altamente eficiente e produtiva. A mecanização permitiu não apenas o aumento da produção de alimentos para atender a uma população crescente, mas também trouxe maior sustentabilidade e precisão às práticas agrícolas, moldando o futuro da agricultura global. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!